Eu vim de uma família onde meu pai não era cristão, mas minha mãe era cristã. E entre eles fizeram um acordo que minha mãe poderia ir na igreja, desde que todo dia à noite, quando meu pai chegasse ao serviço, ela estivesse em casa. Então eu tive o privilégio de participar de muitos cultos durante o dia. E eu tive experiências fantásticas dentro da Igreja de Deus Amor, dentro da Quadrangular, muitas correntes de oração. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu estava dentro da Igreja de Deus Amor, ali na Avenida Amazonas, que eu fui criado ali na cidade industrial, e uma voz falou no meu coração que um dia eu ia estar na frente pregando, que eu ia ser pastor. Eu falei com a minha mãe isso, e mãe, toda mãe é a mesma coisa, guarda no coração. E eu cresci para ser pastor. Eu cresci com eu entendi essa voz. Do lado da minha mãe eu recebi essa herança maravilhosa. Do lado da minha avó foi uma mulher muito crente. O que eu lembro da minha avó, que todo dia que ia na casa dela tinha culto. Todo dia tinha culto na casa da minha avó. E interessante que minha mãe foi uma mulher muito sábia. Que eu nunca ouvi meu pai falando quando eu tinha um problema. Isso é por causa da igreja, é porque você está dentro da igreja. Minha mãe foi muito sábia para administrar essa questão de ir para a igreja. Ela foi muito sábia. Por outro lado, eu recebi do meu pai uma herança muito forte como líder. Meu pai, ele foi e é um líder muito bem sucedido. Trabalhou na mesma empresa há 50 anos. E ele, assim, quando eu me entendi como gente, eu já via meu pai como líder. E muitas lições de liderança ele passou para mim, muito novo. Ele falou comigo: Caio, você nasceu para liderar. Você tem um dom para liderar. Você tem o dom para convencer as pessoas para o lado bom. Você tem Jesus no coração. Sua mãe tem te ensinado. Eu não sou crente, mas sua mãe tem te ensinado. Se você pegar aquilo que eu tenho te ensinado de liderança, mais o que sua mãe tem te ensinado de Deus, você vai ser um grande líder. Meu pai, então, ele foi um homem que, apesar de não ser cristão, nunca deixou faltar nada dentro de casa. Ele era um pai, assim, da forma dele, muito presente. Todo final de semana ele levava a gente para o sítio e ele tinha uma promessa com minha mãe. Ele saía do sítio 5 horas da tarde, deixava a gente na porta da igreja e depois do culto ele buscava. Ele não era crente, mas ele entendia que era o melhor. Hoje ele é crente já há uns 15 anos e hoje ele lê muitos livros e a gente pode orar, conversar acerca de Deus. Eu nunca vi atrito entre meu pai e minha mãe na questão de igreja. Não era muito pelo meu pai, mas por causa da minha mãe. Que minha mãe, apesar dela não ter muito estudo, minha mãe foi muito sábia e ela soube ceder, aceitar. Com 7 anos de idade, eu tinha uma dor de cabeça que eu sentia dor dia e noite. E eu falei com minha mãe: mãe, vamos na igreja que o Senhor vai me curar. E uma tarde, eu voltando do médico com a minha mãe, estava tendo um culto ali, nós paramos e quando acabou o culto eu fui ali na frente, o pastor orou por mim, me ungiu. E eu, graças a Deus, eu não sei o que é dor de cabeça. Com 9 anos eu caí da árvore e um pedaço de pau atravessou minha perna e eu tinha diabetes, eu não sei se o nome certo é ossomelite, dava problema nos ossos. E foram esse ano, de 9 até 10 anos, foi muito difícil porque o pedaço de pau entrou de um lado e saiu do outro. Então eu aplicava o medicamento aqui, saía aqui em cima. Eu tinha que tomar uma bezetacil por dia e 3 outras injeções que eu não sei falar bem o nome. E minha perna assim cheirava mal. E o Rex Humble, ele veio aqui para fazer uma conferência no Mineirão. E como eu fui criado desse lado da minha mãe, assim, com a minha avó, uma mulher muito crente, minhas tias muito crentes, eu falei: olha mãe, vamos lá que esse pastor, esse missionário, ele vai estar aqui e eu quero ir lá porque Deus vai me curar. E nós fomos nessa conferência lá no Mineirão e eu lembro que minha avó orou, minha mãe, e eu era muito menina, eu tinha 9 anos, mas eu sabia que Deus ia me curar. E quando nós voltamos ali, teve aquela oração de poder. Quando nós voltamos, eu falei com minha mãe: mãe, com a minha avó, eu estou curado. Mas ainda tinha alguma coisa. 1 mês depois, minha perna estava completamente sarada, não tinha nada, só tinha cicatriz, sarou completamente, minha perna não dobrava, voltou a dobrar, a ter um movimento. Então,
do lado da minha mãe, eu aprendi que Deus é Pai, Deus tem poder, Deus é um Deus assim de milagre. Ele realmente é um Deus que atua, que faz. Com 4, 5, 6 anos de idade, eu já via milagres, pessoas assim vomitando câncer, pessoas assim endemoniadas sendo libertas, coisas assim que muitas vezes algumas pessoas hoje, quando vê essas coisas acontecer e fica assim abismada. Muito cedo eu tive muitas palavras proféticas também de um chamado missionário, que um dia Deus ia me levar para o campo missionário, não só a chamada ministerial com 5 anos de idade, mas muitas vezes em meio a essas reuniões eu tive assim pessoas que veio e trouxe palavras para mim que um dia eu ia para o campo missionário, que Deus ia me levar para um povo que falava outra língua, uma outra cultura, outro costume. Quando eu fiz 18 anos, eu disse para o meu pai, eu vou estudar teologia, eu vou fazer faculdade teológica. Aí eu comecei um atrito com meu pai, porque meu pai, eu com 17 anos eu já era desenhista projetista, e na mesma empresa que meu pai trabalhava, já tinha um salário assim bom, mas eu comecei um certo atrito com meu pai, porque meu pai queria que eu fizesse engenharia, porque meu irmão é dessa área, meus primos, engenharia elétrica, engenharia mecânica, e eu acho que se eu tivesse feito, não estaria errado, eu seria bem sucedido. Meu pai ficou e eu falava com ele, eu não vou fazer, porque eu cresci para ser pastor. E ele falava, olha, você está ficando doido, eu preparei você para você fazer engenharia. Eu falava assim, eu não vou fazer engenharia. Então, de 18 até 19 anos, mais ou menos, eu fiquei assim, meio como tendo atrito com meu pai, e a minha fé, ela deu uma balançada. E eu não fui beber, fumar, ir para fazer coisas erradas, mas a minha fé ficou fraca, porque meu pai sempre foi um referencial para mim muito grande. Então, pesou muito o que ele falava. Até que um dia, um domingo à noite, eu estava no meu quarto, triste, lá deitado, e ela entrou e falou assim comigo, Caio, eu não aguento ver você do jeito que você está. Você é dinâmico, você é líder. Para você não fazer nada, pode ir lá e faz inscrição, faz o que você quiser. Eu vou pagar para você, já o que você quer, então pode fazer. Aí eu levantei e falei, é verdade? Ele falou, vai lá segunda-feira, faz então a sua inscrição. Só que ainda a minha fé não estava legal. Nessa mesma época, eu tinha 3 primas muito crentes e elas gostavam muito de mim. E elas estavam frequentando Lagoinha. E tinha um acampamento da mocidade. Isso foi em 87. E elas começaram, Caizinho, vão, a gente paga, vocês vão. E ela, prima assim, muito colada comigo. E eu falei, então eu vou. E aí eu fiz uma inscrição e eu fui no acampamento. Esse acampamento começou dia 3/3/87. No dia 3/3/87, 15 para meia-noite, eu vi a Suzy a primeira vez, que é a minha esposa. Quando eu cheguei no acampamento, antes de ir para o quarto, eles estavam organizando o quarto e tinha uma mesa de ping-pong, e eu sempre joguei ping-pong bem, e ela gostava. E aí eu fiquei na fila ali jogando, quando eu peguei a raquete, eu comecei a ganhar do pessoal, e ela entrou na fila. E eu vi ela a primeira vez, dia 3/3/87, 15 para meia-noite. Eu olhei para ela e falei, essa menina é diferente. E aí ela não errava, não deixava errar também, até que o pessoal começou a falar assim, vocês têm que errar. E isso foi dia 3/3/87. No outro dia, o pastor Jonas, então, que liderava o acampamento, era mais ou menos 15 para meio-dia, ele fez o apelo. Quem realmente queria um concerto com Deus, para que a vida nunca mais fosse a mesma coisa. E eu orei como se fosse hoje, eu falei, Senhor, eu vou lá na frente. Eu conheço igreja, eu conheço cristianismo. Se eu for lá na frente ajoelhar e minha vida, eu não for realmente tudo que o Senhor tem para mim, eu vou voltar para o mundo. E aí eu fui lá na frente, aí veio minhas primas, me abraçaram e choraram, elas muito pegajosas. Eu ajoelhei ali e ali eu fiz a minha oração. Senhor, eu não quero ser mais um crente. Eu tenho um chamado, eu tenho uma promessa do Senhor na minha vida. E ali eu orei e naquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tive uma visão, eu reconciliei com o Senhor, vi a Suzy pela primeira vez e comecei então a ter um contato com ela. Voltei do acampamento, comecei então... Nessa época, quem liderava a Unijovem era o pastor Zezinho. Eu comecei a ter um contato, então, com o pastor Zezinho. E ali eu recebi um carinho dele. E em 87,
27 de 5 de 87, no dia do meu aniversário, eu e a Suzy tivemos uma conversa. Então, não foi nesse dia que eu fui na casa dela, nós decidimos então começar o nosso relacionamento. Marcamos um dia para ir na casa dela. Então, em 87 foi uma marca na minha vida. Em 88, então eu entrei para o seminário. Logo depois que eu entrei para o seminário, eu comecei então a atuar na igreja e nós começamos a ajudar lá nos juniores e depois nós passamos a ser líderes dos juniores e depois nós começamos a ajudar lá nos adolescentes e logo nós passamos a ser líderes dos adolescentes e ficamos muitos anos na frente dos adolescentes, até 3 anos atrás, quando nós fomos para a África, a gente ficou à frente dos adolescentes, acho que uns 17 anos, e ali foi um tempo lindo porque a gente pôde fazer vários discípulos, fruto ali daquele trabalho, foram 33 pastores. Ali na África nós começamos um trabalho com os refugiados do Congo, e a gente foi também a alguns outros países, levando, implantando as torres de oração, dos Gideões da oração. E ali na África do Sul, eu comecei um trabalho com os refugiados do Congo. Porque a Suzy já tinha um pouco de inglês, como eu não tinha, eu só tinha um caminho. Procurar alguém para me jogar bola com eles, para me poder conversar, gente mais simples. E através desse contato, eu comecei então a escola de oração com eles. E na África, se você fala, vão estudar a Bíblia, vão fazer um seminário, vem todo mundo. Então eles vieram e através dessa escola de oração, nós começamos então a discipular eles. E depois de 3 anos, nós deixamos assim uma igreja com uma torre de oração e com um pastor, deixamos o carro com o pastor, a igreja com retroprojetor, com microfone, com a bateria não nova, uma igreja já estruturada com local próprio. Deixamos também uma torre de oração lá em Moçambique e fizemos vários trabalhos ali em Moçambique. Em 2 anos e 8 meses, eu dirigi 111 mil quilômetros, indo para aqueles países vizinhos ali da África do Sul. Foi um tempo muito lindo. E nós chegamos então no final de janeiro e retomamos então o ministério aqui. Hoje nós continuamos como missionários, mas nós temos trabalhado especificamente com os Gideões, ali viajando pelo Brasil e pelo mundo, implantando as torres. A Suzy já tinha começado os Gideões Mirins e eu comecei os Gideões Jovens com a bandeira de santidade. A gente tem viajado pelo Brasil e pelo mundo e o que a gente tem falado que é possível o jovem viver em santidade na faculdade, no namoro, num trabalho, e tem sido um tempo gostoso porque a gente tem levado esse ministério que é implantação das torres de oração. Em relação a Suzy, desde quando a gente se conheceu, eu tinha 19 anos e a Suzy 17 anos, a gente tem estado no ministério juntos. Lá na África, as nossas meninas, elas iam para as vilas com a gente e ali a Radassa mais velha pegava os adolescentes, ela pregava inglês e um adolescente traduzia para o Zulu, a Sânia e a Raíssa pegava os menores, pregava inglês e alguém traduzia para o Zulu. Lá na igrejinha, elas estabeleceram o departamento infantil, a Radassa pegou uma turma, a Raíssa pegou outra turma. Quando nós saímos, estavam as salas já estabelecidas com professores. E é muito lindo quando a gente pode ver o resultado desse investimento de nós ensinarmos a Bíblia para os nossos filhos. As nossas filhas, elas acompanharam a gente no ministério desde neném. A Suzy grávida ia para o acampamento, ia para as caminhadas. Elas pequenininhas, eu cansei de pôr elas aqui no colo e fazer caminhadas aqui para Nova Lima, 8 horas de caminhada. E hoje a gente vê o resultado. Hoje elas têm ajudado ali no Núcleo do São Bento, têm ajudado no Ministério de Louvor, têm ajudado também dando aula e pregar em acampamento. Tem sido maravilhoso. Eu posso ver que eu sou um homem assim feliz e realizado, porque a minha história de vida é uma história muito gostosa. E se eu voltasse atrás, eu faria tudo que eu fiz de novo. Claro que eu ia procurar não cometer alguns erros que eu cometi, mas eu faria tudo de novo, porque eu sou muito feliz desde a minha infância até hoje, na minha vida, no meu casamento, Deus tem abençoado muito. E o que eu posso dizer para você, vale a pena entregar a sua vida de criança para o Senhor, a sua vida de adolescente para o Senhor.
vale a pena você achar alguém, casar novo, vale a pena você viver a sua vida intensa como, no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento, no Senhor, porque Deus ele não fica em dívida com ninguém.